toda glória, toda honra, todo louvor e adoração sejam dadas ao Rei Jesus Cristo. Bem-vindos, boa noite a todos, que a presença de Deus seja marcante em nosso meio nesta noite, para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco e cada vez mais a mão de Deus esteja estendida na sua direção e na minha direção. Queridos, eu quero glorificar a Deus nesta noite. Eu quero exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês entram, enquanto vocês se cumprimentam, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus. Por duas razões. A primeira, porque Ele tem cumprido as suas promessas. Ele disse que milagres aconteceriam, e milagres têm acontecido. E segundo, eu quero agradecer a Deus, porque verdadeiramente cada uma das nossas expectativas tem sido alcançadas em Deus. Ele tem cumprido e Ele tem operado. Ele tem cumprido aquilo que prometeu. E Ele tem trazido. E Ele tem descortinado. Ele tem aberto a perspectiva de um grande propósito, de uma grande obra, de um grande projeto que nasceu no coração de Deus. E você sabe como é que Deus sela? Como é que Deus confirma? Como é que Deus demonstra que Ele está num negócio? Milagres. Deus demonstra que está presente num projeto através do sobrenatural. Porque o nosso Deus não é natural. O nosso Deus é sobrenatural. Se você começa a examinar as Escrituras, se você começa a ler a palavra de Deus, se você começa a estudar o que a Bíblia ensina, você encontra a confirmação de que Deus está naquele negócio quando há manifestação sobrenatural dos céus no projeto. Deus tem nos colocado num projeto. Deus tem nos convidado a andar com Ele. Ele tem nos dado uma direção. Ele tem nos trazido aqui, através destas lives, através da pregação da palavra, através da intercessão. E Ele tem demonstrado a sua presença nesse ministério. De que forma? Ele tem selado esse chamado do qual cada um de vocês faz parte. Ele tem selado com milagres. Ele tem selado com poder. Ele tem selado de forma sobrenatural. E eu quero, logo de cara, pedir a você que comece a compartilhar esta live. Clica no aviãozinho, clica na setinha, no foguetinho, no jatinho, como você preferir chamar. Mas convide pessoas a estarem conosco. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem confirmado o seu propósito em nossa vida. E eu digo nossa, porque eu sei que isso tem acontecido na vida de muitos de vocês. Ele tem confirmado de forma sobrenatural. E eu quero dar alguns exemplos. Há pessoas aqui que têm recebido da parte do Senhor revelações. Nós temos orado, nós temos buscado a Deus, e muitos aqui têm andado comigo, particularmente. Nós temos orado juntos, nós temos buscado direções juntos, porque pastor é aquele que cuida e anda junto. E Deus tem trazido respostas através de revelações,
Há pessoas que receberam da parte do Senhor no dia de ontem confirmações do que Deus tem falado. E há pessoas que têm recebido respostas de oração. Nós profetizamos nas lives anteriores aí, ontem, anteontem, que Deus traria mantimento para mesas. E isso aconteceu hoje. Neste dia que se chama hoje, Deus abriu as janelas dos céus e trouxe resposta de oração. Olha aqui alguém já compartilhando resposta de oração. A Nádia escreveu assim: eu quero glorificar a Deus através da oração de intercessão do pastor Alexander, que orou por mim e fui curada de uma dor de cabeça terrível que não me deixava dormir há 2 dias e nem me deixava raciocinar de tão forte que era a dor. Queridos, isto tudo que a Nádia está contando, eu completo a história dizendo: foi por telefone. Ela está na Bahia. Eu estou em São Paulo. Ela está em Salvador. Eu estou em Praia Grande. Centenas de quilômetros de distância. E ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu não sei mais o que fazer de tanta dor. Eu disse: eu sei o que nós podemos fazer. Nós podemos orar. E então fizemos uma ligação por videochamada e nós oramos. E o Senhor na mesma hora trouxe uma direção sobrenatural. Ela foi curada, e eu posso dizer aqui, com a glória, toda a honra e louvor sendo rendidos ao Senhor. Ela foi curada com um copo d'água. Isso não é misticismo, isso não é curandeirismo. Simplesmente nós consagramos e liberamos uma palavra profética sobre aquele copo d'água, dizendo: através desta água tu serás curada. Poderia ter sido um refrigerante, poderia ter sido um suco de laranja, isso indifere. É a fé que é materializada, é a fé que é exercida, é a fé que é colocada em prática, porque a fé sem as obras é morta, mas no momento em que ela é exercida, existe milagre, existe bênção, existe sobrenatural. E ela foi curada da dor na mesma hora. E deu testemunho por telefone. E nós estamos aqui para glorificar a Deus. E ela tem dado esse testemunho para a glória do Senhor, porque a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele, a adoração é todinha para ele, porque ele é Deus. O poder é dele. E quando Deus sela com poder um propósito, um projeto, um chamado, ele está dizendo que está nesse negócio. E ele está dizendo que está presente. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Eu falava há pouco com uma irmã, através de mensagem: meu pastor, eu não sei mais o que fazer, a luta aqui na minha casa é grande, etc, etc, etc. Eu disse: Deus vai fazer. Apenas confia, permanece, não desiste, porque Deus vai fazer. Deus tem te sustentado. É fato, pastor, Deus tem trazido livramento. Isso mostra que Deus é na sua vida. E ele vai completar a obra. Como ontem, pessoas me deram testemunho hoje. Ontem Deus me mostrou. Ontem Deus se revelou. O inimigo tentou me enganar. O inimigo tentou me iludir, me induzir em erro, me mostrar um caminho errado. Mas o Senhor me mostrou e me revelou. E eu digo glória a Deus, porque quando é trazido algo para a luz, o Senhor atua. E assim tem sido selado este ministério, que surgiu através das redes sociais, há 164 dias. Deus tem confirmado o seu chamado, o seu propósito. E nós cremos que Deus, aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aquele que tem começado a boa obra na sua vida é o mesmo que levará adiante o projeto, o propósito. Ele não te trouxe aqui para você voltar para trás com as mãos vazias. Deus não tirou Israel do Egito para ficar no deserto. Deus não tirou Israel do Egito para ficar de mãos vazias. Quando Deus tira alguém do lugar de onde estava, ele o faz
para completar a obra, assim como fará na sua vida. Ele te tirou, você sabe de onde você saiu, ele te tirou para completar a obra na sua vida. Ele te tirou do Egito, ele te tirou do mundo para te dar a terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas no processo você tem que permanecer. Permanece, continua, não desiste, não desanima, não recua, não amolece agora. Ah, mas já faz X tempo, ou X meses, ou X anos que eu estou nessa luta. Continua, porque aquele que te prometeu, ele garante. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu. Eu já vejo aqui pessoas sendo salvas. A Nádia continua o testemunho dizendo assim: e minha filha também foi curada, estava com dificuldade respiratória e uma tosse muito forte. Gratidão, meu Deus, pela cura e bênçãos que tens me proporcionado. Pois é, ela está testemunhando o que Deus está fazendo. Nada melhor, nada mais poderoso, nada mais majestoso do que viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que o caminho pelo qual Deus tem me levado é sobrenatural. E eu sei que este ministério é sobrenatural. Eu sei que as orações que nós fazemos se movem no sobrenatural. Porque para fazer o natural, nós não precisamos de Deus. O homem é capaz de fazer o natural. O homem é capaz de realizar o comum. O homem é capaz de realizar aquilo que está ao alcance da humanidade. Mas nós estamos aqui para ir além do alcance da humanidade. Talvez você esteja numa situação: o meu marido está no mundo, meu marido está nas drogas, meu marido está na prostituição, meu marido está no álcool, meu marido está no vício. Ainda. Porque Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de libertação. E a Bíblia ensina, a Bíblia não mente. A Bíblia ensina no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a casa, porém a louca destrói. Seja você, à luz da palavra de Deus, mulher sábia. Confia, continua, creia, avance, tome posse, libere a palavra, a vitória está na sua boca. Há poder em suas palavras. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Timóteo fala muito sobre a língua, mas aqui o Salomão, no seu livro de Provérbios, ele coloca o poder da palavra. O poder da palavra que você libera. Eu creio, em vez de falar, meu marido fez, meu marido aconteceu, meu marido isso, comece a liberar uma palavra de poder dizendo: eu vejo meu marido na presença do Senhor. As mães que estão com seus filhos perdidos no mundo, comece a liberar uma palavra dizendo: eu vejo meu filho servindo a Deus, eu vejo meu filho na casa do Senhor, eu vejo meu filho pregando o evangelho, eu vejo meu filho profetizando, eu vejo meu filho ministrando a palavra, eu vejo meu filho louvando ao Senhor na casa de Deus, eu vejo meu filho casado com uma vida estruturada, com um bom emprego, com um bom salário, pai de família e não perdido nas drogas. Nós não estamos aqui para perder ninguém para Satanás. Eu vou repetir para que fique bem claro para aqueles que estão na terra e para os seres espirituais que atuam nas regiões celestiais. Nós não estamos aqui para perder ninguém para o inferno. A vontade de Deus é que nenhum se perca. E nós vamos lutar até a última gota de sangue, até o último suspiro, por todas as almas que estiverem nas nossas orações. É guerra? Sim, é guerra. É exército de oração? Sim, é exército de oração. E nós tomamos posse? Sim, arrancando, marchando
caminhando na direção do propósito de Deus? Sim, para arrebatar, para arrancar, para tomar das garras de Satanás e do meio do inferno as almas que estão perecendo. Não desista do seu marido. Não desista do seu filho. Não desista do seu casamento. Não desista daquilo que Deus te deu. Não deixe o inimigo levar embora. Não deixe ele arrebatar o que Deus te deu. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus prometeu. Não desista dos seus sonhos. Muitas vezes o sonho que você sonhava é sonho de Deus para a sua vida. Não abra mão. Eu tenho dito ao Senhor todos os dias: Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Eu quero 100%. Eu quero tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Eu não abro mão dos planos de Deus para a minha vida. Isso inclui casamento, isso inclui ministério, isso inclui residência, isso inclui automóvel, isso inclui criação de filho, isso inclui sacerdócio. Todas as áreas da sua vida, isso inclui saúde física. Eu não abro mão de cada um dos projetos de Deus para mim. E tem gente desistindo muito fácil, tem gente abrindo mão muito depressa. Ah, mas já se passaram meses, já se passaram anos. Não desista. Não entregue os pontos. Ah, mas haverão momentos de fraqueza? Sim, haverão. E aí entra o povo de Deus andando junto. Aí você me chama, a gente vai orar junto. Você liga para uma irmã e vai orar junto. Você pede socorro. Quantas pessoas eu tenho atendido todos os dias? Quantas pessoas eu tenho atendido todos os dias? Eu não tenho solução para elas. Eu não tenho solução para nenhuma delas. Nem para mim. Mas eu conheço quem tem. E nós vamos juntos em direção àquele que tem resposta. E nós vamos juntos em direção àquele que tem milagre. E nós vamos juntos bater na porta e clamar ao dono dos céus. A Bíblia me mostra: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas ocultas, coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta se abre. Não tenha dúvidas que Deus tem planos na sua vida, como tem na minha. Mas eu não posso abrir mão. Ah, porque está difícil. Jacó não abriu mão porque estava difícil. Vocês já imaginaram o que Jacó teve que lutar para perseverar ali e prevalecer diante de um anjo? Ele teve a necessidade de fazer um esforço sobre-humano, um esforço descomunal, um esforço absurdo. Mas ele não desistiu. E porque ele não desistiu, ele alcançou. Há ministérios aqui. Quem tem conversado comigo particularmente, eu tenho dito: não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. O inimigo vai tentar te seduzir. O inimigo vai tentar negociar a sua unção. Ah, se vai. Como foi com Esaú. Esaú negociou a sua bênção. Esaú negociou a sua primogenitura. O direito à bênção da primogenitura ele negociou por preço de banana. Ele abriu mão. Não abra mão do que Deus tem para a sua vida, porque eu sei que Ele tem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a história daquele que não mente. O nome dele é Jesus. A Eliane nos escreve o seguinte: estava conversando com meu irmão, ele falou que quer morrer, está completamente alcoolizado, mas eu não abro mão de falar de Deus e de orar por ele. Exatamente isso, Eliane. Não entregue o seu irmão de mão beijada para Satanás. Estamos aí no Setembro Amarelo. Eu acabava de assistir uma live de uma irmã, a Soraya, e ela está desenvolvendo um projeto maravilhoso de combate ao suicídio, que tem a ver com o Setembro Amarelo. Queridos, nós não podemos abrir mão dessas pessoas que estão tirando a própria vida.
Temos que chegar antes e impedir que Satanás complete a obra. Essa é a função da igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia e significa chamados para fora. Nós somos chamados para ganhar pessoas, para proclamar que é chegado o reino de Deus sobre a terra. E não para nos conformarmos com as pessoas se perdendo. Não. O papel da igreja é salvação. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa nova. Que boa nova? Que é chegado o reino dos céus. E quem fez o reino dos céus chegar à terra? Jesus! Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Nádia escreveu assim: eu não desisto nunca de estar aos pés de Jesus, pois ele é o meu refúgio, a minha fortaleza em todos os momentos. Tá difícil? Continua. Tá apertado? Segue em frente. Tá doendo? Não para. A luta é grande? Avança. Nós não temos opção de sermos fracos. Nós não temos essa opção. Deus disse claramente a Josué: seja forte. Seja forte. Não é uma escolha, é uma ordem. Seja forte. Ele não disse tente ser forte. Ele não disse faça um esforço para ser forte. Não. Ele ordenou: seja forte. Mas a frase não termina aí. Seja forte e corajoso. Como fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Quando Deus determina algo a você, Ele não te deixa sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor te trouxe aqui para vencer, para avançar, para tomar posse. Ah, mas hoje tem muita gente me dizendo assim: pastor, eu comecei a fazer um propósito, eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a assistir as lives e a coisa piorou. Eu digo, dê glória a Deus. Se piorou é porque você está incomodando o inimigo. E se você está incomodando o inimigo é porque você está no caminho certo. Porque se não estivesse incomodando, aí sim eu estaria preocupado. O inimigo vai se levantar? Vai sim. Queridos, cada madrugada eu tenho orado com uma pessoa diferente. Por situações diferentes, por levantes diferentes, eu creio na vitória em todas elas. E todas as madrugadas têm sido madrugadas de guerra. Madrugada passada foi por uma pessoa, na retrasada foi por outra. E nós vamos entrar em propósito de guerra espiritual às 3 da manhã. É, queridos. Guerra se vence de joelhos. Guerra se vence de joelhos e nós vamos pelejar por uma alma que está amarrada no inferno e nós não aceitamos. Uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Quando um pecador se converte, se arrepende, existe festa no céu. E nós vamos lutar para que exista festa no céu todo dia. E nós vamos lutar para arrancar almas das garras de Satanás todos os dias. Até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Enquanto isso não acontece, ou enquanto a nossa vida não termina, nós avançamos. Eu sei que vai doer. Eu sei que não será fácil. Eu espero, eu sei, não me surpreendo com retaliações. Alguém me dizia, mas eu estou diante de uma situação tal e tal. Eu digo, é assim mesmo, é desse jeito. Continua. Continua. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu vou dar as mãos. É diferente. Pastor não fica passando a mão na cabeça da ovelha. Pastor mostra o caminho para a ovelha onde tem pasto verdejante. Minha função aqui é te mostrar o caminho e andar com você. Meu papel aqui é te mostrar a direção e ir com você nessa direção. Não é simplesmente vai por aqui, boa sorte. Não. Não. É o pastor que conduz a ovelha. A ovelha não sabe o caminho. Quem conduz é o pastor.
E na condução, ele corrige, por isso ele tem uma varinha, e ao mesmo tempo, ele protege, por isso ele tem um cajado. Essas são as ferramentas que Deus dá a um pastor: vara e cajado. Então é sim função do pastor pastorear, cuidando e mostrando o caminho, protegendo e andando junto. Eu não creio num ministério de um pastor que é estrela, é inacessível, está acima dos demais, está no outro nível. Isso não existe. Pelo menos eu não creio assim. Pastor tem cheiro de ovelha, porque ele anda no meio das ovelhas. As ovelhas andam com ele. Ele tem cheiro de ovelha. Pastor, na roupa dele tem pelo de ovelha grudado, porque ele abraça a ovelha. Ele envolve a ovelha. Ele cuida das feridas da ovelha quando ela é meio levada e se mete nos espinheiros da vida. É assim que se conhece um pastor. E o bom pastor, diz a palavra de Deus, ele dá a vida pela ovelha. Quem foi o verdadeiro bom pastor que a Bíblia nos mostra? Jesus. Jesus foi o bom pastor. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu por você e por mim. Este é o meu referencial e exemplo nesta jornada. Abraçar a causa da ovelha é parte do processo. Orar junto, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Tem havido madrugadas que eu tenho chorado com pessoas chorando. Mas glória a Deus, hoje eu sorri com a Nádia sorrindo. Pastor, a dor passou. Eu digo glória a Deus. Deus é fiel. Quem fez? Foi Deus. Foi só Ele. Só Ele pode fazer. Ele é remédio. Ele é cura. Ele é milagre. Ele é libertação. Ele é poder. Ele é autoridade. Ele muda, Ele transforma. Ele faz e Ele desfaz. Porque Ele é Deus. O que é que nos cabe fazer? Obedecer. O que quer que Deus tenha te mandado fazer, faça. O que quer que Deus tenha colocado nas suas mãos, execute. Da melhor forma que você puder. Ah, você vai errar no caminho? Vai. Eu erro todos os dias, tentando acertar. Às vezes falo a mais, às vezes falo a menos, às vezes não falo e tinha que ter falado. Às vezes me engano, me equivoco, penso que devia ter feito, não fiz, não devia ter feito e fiz, e assim por diante. Mas no processo, somos aperfeiçoados. Ninguém tem nas suas mãos a verdade. Ninguém é dono da verdade. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Ele tem a verdade nas mãos. E Jesus é a vida. João 14, verso 6. E a palavra de Deus é a verdade que Jesus nos deixa. Por quê? A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É a palavra. É através da palavra. Estas lives se chamam cura através da palavra de Deus. A palavra é que nos cura. Louvado seja Deus. A Ivonete, por exemplo, escreve assim: glória a Deus por suas lives. Nos deixa fortalecidos. O que nos fortalece, Ivonete, é a presença de Deus através da palavra. E glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto muito conhecido. E como Deus tem falado. Queridos, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus. Porque eu sei que assim como hoje Ele curou uma dor de cabeça. Ah, mas é só uma dor de cabeça. Não é só uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode matar. Se chegar num nível insuportável, a pessoa não consegue pensar.
É importante. Mas para Deus não há diferença entre curar uma dor de cabeça e um câncer. Porque para Deus é tudo doença. E para o poder dele tanto faz. Ele tem todo o poder. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Porque ele venceu a morte. E eu creio que assim como hoje foi curada uma dor de cabeça e uma dificuldade respiratória de uma criança, Deus vai curar câncer. Deus vai curar paralisia. Deus vai curar doenças, como curou semana passada, incuráveis. E fará milagres pelo poder da sua palavra. Agora, onde que isso começa na minha vida? Jesus ensina claramente no Sermão do Monte. Como é que isso funciona? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 está escrito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, com esta palavra eu vejo uma direção de Deus. Construa sua casa sobre a rocha. Construa sua casa sobre a rocha, porque ambas as casas, tanto as que são construídas sobre a rocha, quanto as que são construídas sobre a areia, passam pelo mesmo processo. O processo é o mesmo. Elas enfrentam chuva, transbordamento de rios, vento soprando. Chuva, transbordamento de rios e vento soprando. Todo tipo de adversidade. Chuvas torrenciais, não são chuvas para regar a terra. Porque são chuvas que provocam transbordamento e ventos que sopram. Mas se a sua casa, todas as casas vão passar por isso, todas. A sua, a minha, todas passarão por chuvas, transbordamentos e vendavais. Todas as casas, a minha e a sua, e a de todos nós. Porém, há uma diferença. A diferença está no alicerce. Muitas casas são lindas, mas estão edificadas sobre areia. A pessoa tem recurso, a pessoa é instruída, a pessoa tem um bom emprego, a pessoa tem um bom salário, a pessoa tem um casamento aparentemente bom, a pessoa tem um status social, a pessoa tem uma aparência, a pessoa tem uma porção de coisa, mas o alicerce, a casa por fora é linda, mas o alicerce não é forte. E você encontra outras pessoas cuja casa muitas vezes é tão simples. Paredes sem reboco, casa inacabada, telhado ainda por terminar, acabamento faltando. Talvez sejam aquelas pessoas cujo emprego remunera apenas com um salário mínimo, que não tem um carro, não tem sequer uma bicicleta, que não tem um bom emprego, não tem um bom salário, não são bem aparentadas, não se vestem bem, não usam roupas de grife nem de marca, não tem um iPhone do último tipo.
Então, por fora, a casa aparentemente é feia, mas o alicerce é sólido. E todas essas casas passarão pelo mesmo processo de provas. Haverão chuvas, haverão enchentes e haverão vendavais. E o que diferenciará uma casa da outra não é a aparência, mas é o alicerce. Com isso o Senhor nos ensina, através da palavra, a alicerçar a nossa casa. A nossa casa é a nossa vida e o nosso lar. Nosso casamento, nossa criação dos nossos filhos. Sim, Vânia, que sejamos como a palmeira, que o vento dobra, mas ela se levanta. Temos que permanecer, porque só suporta o processo quem está com a sua casa alicerçada na rocha. Quem é a rocha? Quem é a pedra angular? A pedra principal que os construtores rejeitaram, mas que o Senhor a tornou principal. O nome dessa rocha é Jesus de Nazaré. Construa sua casa sobre a rocha e ele se encarregará de mantê-la de pé. Eu tenho lutado para edificar a minha vida na rocha. Não é fácil. É muito mais fácil, porque é muito mais rápido. Quando você não trabalha o alicerce, a casa é levantada mais depressa. Quando você tem que gastar energia, gastar tempo, gastar dinheiro, material, para fazer um bom alicerce, demora mais para a casa começar a aparecer. Para a casa começar a ficar bonita. Mas ela não cai. De que adianta ter uma casa bonita que no primeiro vendaval, e a vida apresentará muitos vendavais, muitas tempestades, muitas chuvas, muitas enchentes. Que adianta ter uma casa maravilhosa que não sobrevive ao primeiro verão, a primeira chuva de verão destrói tudo. A gente tem um excelente exemplo disso, no Brasil principalmente, e em alguns outros países também, das chuvas de verão, que arrastam aquelas casas das comunidades, como se nada fossem. A enxurrada desce levando tudo que a pessoa construiu ao longo de uma vida. Não permita que a sua casa seja edificada sobre base frágil. Que na primeira chuva de verão, que na primeira tempestade, a enxurrada venha e leve tudo que você construiu até aqui. Não permita. Não permita. Eu fico encantado com a determinação daquele servo do Senhor chamado Josué, quando ele disse: vejam como vocês farão. E aqui Deus servirão, se ao Senhor ou aos deuses das nações. Porque eu e a minha casa, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso começa no momento em que eu tomo uma atitude de não entregar para Satanás a vida da minha família. De não deixar por conta dele, e sim por conta de Jesus, a vida da minha família. Eu não aceito Satanás na minha casa. Porque aqui há um alicerce. O alicerce é a palavra de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você construir a sua casa com este alicerce, podem vir as tempestades, as chuvas, as enchentes e até os vendavais, e a casa permanecerá. Eu sei que há muitas pessoas aqui, nesta live, que têm enfrentado vendavais, têm enfrentado chuvas torrenciais, têm enfrentado enchentes. E eu quero te dizer, continua. Continua. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: o poder
se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Quando Deus fala isso, ele diz assim: basta que você esteja plantado em mim. Aonde você tem construído a sua casa? Aonde você tem... mas eu falhei e eu não consegui até aqui. Sem problemas. Começa de novo. Começa de novo. Essa palavra que eu acabei de citar tem em 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça te basta. A partir do versículo 9. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. E a Bíblia me traz revelação poderosa. Sabe o que me leva a orar? Quando eu estou fraco. Quem está forte não precisa orar, não se vê na necessidade de orar. E eu tenho dobrado os meus joelhos, madrugadas adentro, porque eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu caí, eu sei o quanto eu sou fraco, e porque sou fraco, eu me fortaleço de joelhos. E também porque sei do ministério que Deus coloca em minhas mãos, da responsabilidade e da zona de perigo na qual eu ando todos os dias. Então eu sou fraco. Porque humano não tem força. Mas ao mesmo tempo, quando percebo a minha fraqueza, também sei que a minha força vem do Senhor. Porque é Ele que faz a obra. É Ele que, através de um telefonema e de um copo d'água, faz o milagre. É Ele que, através de um telefonema e de uma oração, cura uma doença no sangue, autoimune, que não tem tratamento eficiente, o tratamento é paliativo e não resolve. Nosso Deus tem poder. E quando eu coloco a minha casa, a minha vida, o meu lar sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra, Ele vem. Ele é que faz a obra. Deus disse isso a Paulo com todas as letras: a minha graça te basta. Você tem o suficiente. Ah, mas eu só tenho tão pouco. Mas o pouco na mão de Deus é suficiente. Jesus não necessitou mais do que 5 pães e 2 peixes. Tão pouco foi suficiente. Davi não necessitou mais do que uma funda, um estilingue e uma pedra. E foi suficiente. Moisés não necessitou mais do que um cajado. E foi suficiente, o Mar Vermelho se abriu. Por que você está dizendo que o que você tem não é suficiente? Nas mãos do Senhor, o que você tem é suficiente. E eu liberei uma palavra para uma irmã ontem à tarde, numa oração profética, que não faltaria o maná, o pão, na mesa todos os dias, mas seria o daquele dia, por um tempo. E ela viverá o pouco nas mãos de Deus, sendo suficiente para suprir a sua família. Uma irmãzinha lá de Pernambuco, por quem orei na tarde de ontem. Queridos, é assim que Deus trabalha. Onde é que você tem construído a sua casa, sua vida, sua história, sua família? Na rocha ou na areia? A rocha é a vontade do Pai. A areia é a minha vontade. Quando eu digo que ele cresça e que eu diminua, eu coloco a minha vida sobre a rocha. Veja que ensinamento poderoso o Senhor Jesus nos traz
através da palavra que ele pregou no Sermão da Montanha, que está viva e fala conosco 2000 anos depois. Veja onde você tem edificado. Ah, mas até aqui eu não fui capaz. Comece agora. Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz que você não deve desprezar os pequenos começos. Sim, o livro do profeta Zacarias, que muitos sequer sabem que existe esse livro na Bíblia. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, bem antes de Malaquias. Não tenha dúvida do chamado de Deus na sua vida. Não tenha dúvida do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se esqueça do que a Bíblia diz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo coração. Eu creio que Deus está preparando algo novo para nós. Mas esse processo começa através do alicerce. Todo grande edifício começa pequeno. Ah, aqui será erguido um arranha-céu. 30 andares. Uma torre. 40 andares. Todo edifício começa pequeno. E começa pelo alicerce. Independente se nós vamos construir um arranha-céu ou um sobrado de 2 andares. Todos começam pequenos e começam pelo alicerce. Não despreze o que Deus está começando na sua vida hoje. Eu quero dizer essa palavra em nome do Senhor Jesus. Receba. É específica para alguém nesta live. Não despreze o que Deus começou na sua vida. E alguém poderia perguntar, mas como é que eu poderia desprezar o que Deus começou? Duvidando. Você despreza a obra de Deus quando você duvida do mover. Ah, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo. Ao merecer, nenhum de nós merece mesmo. Mas é pela misericórdia e pela graça. Não é por obras. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé e pela graça. Eu tenho que crer para que a graça seja manifesta. Assim funciona. Então, questão de merecimento, nenhum de nós tem. Ah, mas eu não acredito, eu não alcanço, eu não... Ai, está edificando a casa sobre areia. Não edifique sua casa sobre areia. Não construa sua vida sobre areia, porque será próximo dia da sua ruína. Diz o texto aqui que foi grande a sua ruína. Por isso a gente vê tanta gente arruinada por aí. Edificou sobre areia. Porque quem edifica sobre a rocha não cai. Pode até dar uma balançada, mas não cai. Pode até dar uma escorregada, mas não cai. Pois Deus aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para não tropeçares na alguma pedra. Comece a enxergar o alicerce da sua casa, o alicerce da sua vida, o alicerce do seu ministério, o alicerce do que Deus tem para você. E pare de choramingar. Comece a glorificar. Eu dou glória a Deus porque até aqui eu fiz tudo errado, mas agora eu entendi, eu vou começar certo agora. E assim seja. Nunca é tarde para reconstrução.
Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para um novo começo. E a Bíblia fala claramente, não despreze os pequenos começos. Porque toda grande obra, e tem muitas grandes obras aqui entre vocês, toda grande obra tem um pequeno começo. Nunca é tarde para começar. Nunca. Sabe por que nunca é tarde? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia nos ensina a confiar e descansar e continuar e obedecer e não desanimar. O José Oliveira escreveu assim: eu estou fazendo o certo, mas deu tudo errado. Mas estou aqui firme na rocha. As provações machucam, mas um dia Deus me honrará, eu creio. Jamais despreze um pequeno começo. Ah, Senhor, até aqui eu fiz errado. O que a Bíblia ensina? Arrepende-te. Volta onde caíste. Conforme escreve João no Apocalipse. Arrepende-te e volta onde caíste. É um novo começo. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Bem-vinda, pastora Marta. Que alegria tê-la conosco. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. A Fabiane escreveu assim: as coisas só começaram a fluir na minha vida quando eu confiei e entreguei os meus problemas para Deus. Foi um momento, depois de muitas idas e vindas, eu conheço um pouquinho a história da Fabiane, foi o momento em que ela começou a edificar a casa sobre a rocha. Ah, mas houveram muitas idas e vindas antes disso? Sem problema. Nunca é tarde no reino de Deus para recomeçar. E eu sei que Deus tem dado oportunidade para muitas pessoas aqui para recomeçar. Queridos, eu mesmo caí várias vezes e recomecei. E o Senhor não me desamparou. E o Senhor não me abandonou. E estou aqui. Pela misericórdia e graça do Senhor. E para a glória de Deus. Não importa onde você caiu. Importa que você recomece. É interessante a atitude de Jesus diante de um pecador, quando ele diz assim: vá e não peques mais. Ele pega o que você fez, joga no mar do esquecimento, te perdoa, não te acusa e te dá uma nova oportunidade. Esta noite, o Espírito Santo traz esta palavra ao meu coração, dizendo: nova oportunidade. E eu quero trazer à memória o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18, versículo 19. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Eu creio que nesse tempo, pandemia, Deus faz coisa nova. Crise econômica, financeira, política, institucional, Deus faz coisa nova. Deus faz coisa nova na sua vida. Deus faz coisa nova na sua vida nesta noite. Comece a reconstrução. Agora com alicerce na rocha. Ah, mas eu cheguei aqui aos pedaços. Caiu tudo. Começa de novo. E não despreze o pequeno começo.
Neemias, quando ele retornou para Jerusalém, ele se deparou com uma cidade em ruínas. Os muros estavam em ruínas, cheios de brechas. Os portões haviam sido queimados. E ele começou uma obra de restauração. Eu vejo restauração em nosso meio. E eu profetizo novo começo na sua vida, para a glória de Deus. Eu vejo reconstrução de casamento, de ministério, de vida com Deus, de relacionamento, de propósito, de projeto, de emprego. Não despreze o pequeno começo. Marque este dia na sua agenda. Eu liberei uma palavra profética para uma jovem ontem que pregou numa igreja, eu assisti a pregação pela internet, e eu disse a ela o seguinte: inauguração de ministério. Ela escreveu, amém, pastor, eu recebo, e ela anotou na agenda. Ela não é pastora, mas ela entregou uma palavra. Teve a oportunidade na igreja na qual ela congrega, em São Paulo, e ela entregou a palavra do céu, porque eu ouvi, eu assisti. E Deus está fazendo assim na nossa geração, usando o pequeno, num pequeno começo, e para a glória de Deus, para mostrar que Ele é Deus. Quantas pessoas, por causa dessa pandemia, foram despertadas pelo Senhor? Pessoas que não tinham oportunidades, agora têm a internet à sua disposição. E hoje tem alguns que têm mais seguidores, tem mais pessoas nas suas lives do que pastores. Tem muito pastor sendo tratado por Deus. Aquele camarada que ficou rançoso, acomodado, na zona de conforto, não se esforça, não busca, não está mais na presença de Deus, não está mais no temor do Senhor, não está mais ali diante do altar de Deus. Alguns deles estão até oferecendo sacrifício com fogo estranho. Igual Nadab e Abiú, que não quiseram ir lá buscar o fogo do altar, pegou qualquer fogo e Deus fulminou os dois. Tem pastor se acomodando demais. E a pandemia está promovendo um rebuliço. E a pandemia está promovendo um rebuliço nas regiões espirituais e no céu e na terra. E até debaixo da terra, porque até no inferno está havendo chacoalhão, porque vidas estão sendo resgatadas. Está havendo verdadeiro rebuliço. E sabe nesse rebuliço onde é que você entra? Num pequeno começo que Deus está chamando gente aqui para ser pastor. Deus está chamando gente aqui para ser profeta. Deus está chamando gente aqui para ser mestre. Deus está chamando gente aqui para ser evangelista e apóstolo. Os 5 ministérios que a Bíblia apresenta no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Entre muitas outras atribuições do reino de Deus, Deus está levantando pessoas aqui. Deus está levantando pessoas aqui para novos começos. Para construir. Alguns para reconstruir a casa sobre a rocha. Quem crê, toma posse da glória a Deus e vive o milagre. Quem não crê, assiste o milagre do outro e dá testemunho da experiência que o outro viveu. Mas eu tenho dito a Deus, eu quero viver o meu milagre. Como tenho vivido. Eu quero viver o meu milagre. Eu tenho dito a Deus com toda a sinceridade do meu coração, Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Nem a mais, mas também nem a menos. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor tem para mim um ministério de pastor? Eu quero. O Senhor tem para mim um ministério de cura? Eu quero. O Senhor tem para mim um ministério de ensino? Eu quero. O Senhor tem para mim um ministério de profeta? Eu quero. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o que Deus prepara para nós é perfeito. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, uma palavra poderosa que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E com essa palavra eu me despeço, a live vai cair em alguns segundos. Te espero à meia-noite para o clamor da madrugada. Meia-noite a gente tem encontro marcado, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Te espero lá à meia-noite no nosso momento de clamor em nome de Jesus.